Então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre o tema da maturidade, que é evidentemente ligado à questão das 12 camadas. Existem vários níveis em que nós podemos tratar desse assunto, mas, em princípio, como é o interesse de todos nós nos adestrarmos para uma participação frutífera na vida intelectual, então o que nos vai interessar é, sobretudo, a maturidade do homem de estudos. Então, se você está inserido numa determinada comunidade profissional, acadêmica, então, certamente, o seu nível de avanço, a sua qualificação, será medida pelos seus pares e pela sua adequação à profissão que ali é exercida. Essa profissão é exercida hoje numa base que imita a das ciências, tá certo? Onde cada um faz uma contribuiçãozinha, tá certo? Muito especializada. Aquilo vai somando um efeito e criando uma espécie de consenso, né? Entre uma comunidade de profissionais. Comunidade que hoje vamos dizer, multitudinária, quase ilimitada. Isso aí se coloca, de algum modo, nos antípodas do que seria a educação, tal como a entendia Sócrates, Platão e Aristóteles, e como a entende toda a tradição filosófica, onde o que se tem em vista não é a adequação do indivíduo a um grupo profissional, mas a criação de um espondaio, de um homem maduro. Eu acho que essas duas coisas vão se tornando... Não poderia não existir um conflito entre essas duas coisas, mas o fato é que existe. E na situação atual, elas se tornam quase que incompatíveis. Eu acho que é muito difícil o indivíduo se enquadrar numa profissão universitária direitinho e ser aceito pelos seus pares, desempenhar lá as suas funções, criar o seu currículo e, ao mesmo tempo, adquirir a maturidade intelectual. Essa coisa que está se tornando cada vez mais impossível, pelo fato mesmo de que a filosofia está se tornando uma atividade especializada. Quer dizer, cada um só lida com determinados pedacinhos, usando, vamos dizer, critérios consensuais de ciências inteiras, devendo se submeter aos critérios de validade já assentados numa discussão coletiva. Ou seja, você fazer um trabalho de filosofia hoje é como você fazer qualquer trabalho científico. Acontece o seguinte, o trabalho científico, ele não se destina aos leitores em geral. Ele não é feito para entrar no debate cultural geral, mas apenas para servir a determinadas finalidades profissionais e econômicas muito claras, muito definidas. Então, por exemplo, vamos supor se o indivíduo está pesquisando um remédio qualquer, tá certo? Ele descobre o remédio. Bom, o que ele vai fazer com isso aí? Vai publicar tudo quanto é jornal? Não interessa isso aí. Vai publicar numa revista científica para que isso chegue na orelha de algum laboratório. O laboratório, então, possa criar os meios de industrializar aquele remédio. Ou seja, isso se destina a um público ainda mais especializado, né? Do que o primeiro círculo de leitores, que são os colegas. Por exemplo, são os leitores. Escreve um trabalho médico e isso só é lido pelos colegas e não chega na orelha de laboratório nenhum, simplesmente não teve efeito. Nós sabemos que as publicações médicas, e eu mesmo sei disso porque durante anos eu fui editor de duas revistas médicas importantes, que eram Atualidades Médicas e Clínica Geral. Não sei se elas existem ainda, mas na época eram, sem dúvida, as mais importantes. Nós sabemos que toda a bibliografia médica, toda a produção de revistas médicas gira em torno de laboratórios. O laboratório decide o que você vai escrever, decide o que você vai receitar, tá certo? E antes, na hora de planejar uma edição da revista, já tínhamos que ver o seguinte: quais são os remédios que serão receitados e quais são os laboratórios beneficiados. É lá mesmo que nós vamos pedir anúncio. Isso, então, fica um círculo de autorrepetição. Mas isso é normal nesta profissão. Quer dizer, o público a que se dirige a pesquisa médica é de dois tipos. São os próprios médicos e é o pessoal do laboratório, sem dúvida. E também, vamos dizer, os chefes de departamento de pesquisa, etc., que podem dar mais verba para o nego continuar estudando. Isso não entra no debate cultural geral de maneira alguma, por causa, precisamente, das aplicações técnicas industriais que tem esse tipo de trabalho. Mas pergunto eu, que aplicação técnica industrial tem esse trabalho de filosofia? Nenhum, zero. Imitar o procedimento, vamos dizer, das ciências no campo da filosofia
vira uma coisa simplesmente caricatural. Quer dizer, você está fazendo trabalhos profissionais para um pessoal, apenas para os seus colegas que vão ler e comentar e aí continuar discutindo indefinidamente, sem que isso jamais possa se integrar, seja no debate cultural geral, seja no processo econômico. Economicamente não tem função alguma, tá certo? E como função social, tem apenas a de manter, alimentar esse mesmo círculo de pessoas. Então, vira uma atividade altamente masturbatória. É evidente que quem se forma aí, ele é orientado, vamos dizer, por um critério de respeitabilidade, de seriedade, que é o da sua comunidade profissional. Mas perguntei, o que esse critério tem a ver com a verdadeira maturidade intelectual? Absolutamente nada. Porque aí é como nas ciências, por exemplo, o sujeito para fazer um trabalho científico muito bom, sei lá, na área de matemática, de física, ele não precisa de maturidade intelectual nenhuma, basta o treinamento especializado naquele ponto. Ele pode ser um sujeito infantil, pode ser um psicopata, pode ser até como é que se diz, um retardado mental com um gênio especializado. Pode ser. Então o problema da maturidade intelectual não se coloca aí de jeito nenhum. Mas, ao lado disso, existe, vamos dizer, a cultura geral, existe o debate público, tá certo? E no debate público, esse tipo de pessoas, quando entra, não tem absolutamente nada para dizer. No máximo, eles vão fazer mais ou menos como o Júlio Lemos faz, quer dizer, arrotar uma superioridade, tá certo? Que vale dentro do seu círculo profissional, mas que não tem como se integrar no debate cultural geral. Olha o critério científico dominante hoje, não é o critério da falsibilidade do Popper, quer dizer, uma teoria é científica na medida em que ela possa ser demonstrada falsa, quer dizer, a sua estrutura lógica admita a sua refutação. Se não há refutação possível, mesmo que a refutação seja errada, então não é uma teoria científica. Isto, evidentemente, não se aplica à filosofia de maneira alguma, porque a finalidade da filosofia não é impor teses, isso é coisa fundamental. Às vezes você vê obra de um filósofo cujas teses já caíram todas, mas aquilo conserva o seu valor. Por quê? Porque a filosofia não se destina a produzir, vamos dizer, uma teoria final sobre o mundo, ou uma descrição factual do mundo, tá certo? Mas a aprimorar cada vez mais e mais e mais a capacidade humana de inteligir. Em última análise, a filosofia é pedagogia e é uma espécie de um guiamento da consciência. E para isto, mesmo os erros são importantes. Em filosofia, todos os erros filosóficos são estudados e discutidos. Em ciência, eles são abandonados. Quer dizer, quando você estuda a história das ciências, geralmente o que os camaradas fazem é colocar as teorias que tiveram algum sucesso e que serviram de base para as teorias seguintes. E esquece tudo aquilo que foi flagrantemente errado, tá certo? E vão dizer que é pseudociência. Eu digo, mas espera aí, a pseudociência é ciência, né? Ela não é outra coisa, ela não é uma atividade formalmente distinta, tá certo? Ela é simplesmente uma ciência errada, né? Então, mas é claro, a pseudociência não se integra na história da ciência, ela é expelida. Ao passo que as filosofias erradas, elas se integram na história da filosofia como momentos dialéticos de contínuo aperfeiçoamento da consciência humana, onde certos erros, às vezes, são erros felizes e até necessários no caminho dialético para a percepção de uma realidade mais profunda. Então, eu sinceramente não vejo como conciliar uma formação filosófica com a formação científica, tá certo? Elas são coisas que, evidentemente, elas podem ser integradas, mas continuarão heterogêneas. Por exemplo, se um indivíduo estuda, sei lá, neurofisiologia, tá bom, ele vai... E, ao mesmo tempo, ele é um filósofo. Bom, ele pode usar uma coisa na outra e a outra numa, mas ele não pode fundi-las, não tem como fundir as duas coisas. São contribuições heterogêneas. Assim como, por exemplo, se um filósofo é um pintor, é um desenhista, tá certo? É claro que da sua experiência de pintor e desenhista ele vai aproveitar alguma coisa para a sua filosofia, mas ele não vai criar uma atividade sintética que seja ao mesmo tempo pintura e filosofia. Não há síntese possível. Se na formação científica você tende não só uma especialidade cada vez maior, tá certo? Mas a estabilização, pelo menos temporária, de certos critérios de validade, tá certo? E você deve, em princípio, operar só dentro desses critérios de validade, sem apelar a outros conhecimentos que não estejam validados por aquela ciência em particular. Em filosofia é exatamente o contrário.
Você tem que ampliar o número de perspectivas, tá certo? Indefinidamente, mesmo sem poder sintetizá-las numa teoria. Portanto, são dois tipos de educação completamente diferentes. Não é isso? E claro que todo mundo pode adquirir as duas, e talvez até deva fazê-lo, mas pergunto eu, por que uma educação científica para um filósofo seria mais importante do que uma educação artística, uma educação moral, uma educação religiosa? Né? Por exemplo, nós sabemos que uma pessoa que não tem a experiência de práticas espirituais, experiência da busca constante, né, de Deus, ela não tem intuição de uma série de realidades da vida. Você só vai ter isso mediante a prática. Né? Então, claro, isso é um domínio da realidade que é tão importante e tão universalmente presente quanto qualquer outro. E dizer, não, o essencial é você estudar as ciências, por exemplo. Eu digo, bom, alguma ciência, meu filho, vai te dar o domínio da linguagem? Não. Digamos que você estuda linguística a sua vida inteira. Então acontece que se você não domina a linguagem, se você não tem a expressão oral e escrita adequada, você não domina os seus pensamentos, meu filho. É simples, você não sabe do que está falando. Então, olha, eu pessoalmente considero que de tudo o mais importante é a formação literária no início. Por quê? Porque em todas as civilizações existe literatura, oral ou escrita, absolutamente todas. Tá certo? E é através dela que se transmite a própria religião. Portanto, o literário, sobretudo o narrativo, vem primeiro. Né? Isso na ordem da filogênese. Tá certo? E quando você não entende um fenômeno, não entende algo que você viu, ainda assim você é capaz de narrar aquilo. Ou seja, você narra o formato do enigma, o formato da sua confusão. Isso é sempre possível fazer. E sem isso, não dá para desfazer a confusão depois. Então, se o indivíduo não sabe se expressar, não sabe narrar, não sabe explicar, ele não vai ter domínio de coisa nenhuma. E por isso mesmo ele vai tentar se apegar desesperadamente a critérios lógico-técnicos que são válidos dentro de um campo muito restrito. Tá certo? E isso vai criar uma espécie de idolatria babaca, tá certo? Das chamadas ciências duras, tá certo? O que é uma bobagem, porque, como já dizia o Max Weber, é muito mais fácil você calcular com exatidão o resultado provável de uma próxima eleição do que saber em quantos fragmentos uma pedra vai se estilhaçar quando cair no chão. Portanto, achar que as ciências da natureza são realmente ciências duras, a divisão de ciências duras e ciências moles é coisa de gente de cabeça dura e miolo mole. Né? Essa distinção não existe absolutamente. Essa é uma convenção e, na verdade, é um pouco a mitologia ginasiana. Quando eu era moleque já tinha essa mitologia. Se você é menino, você tem que estudar física, matemática, e se você é menina, você vai estudar letras, história, etc, etc. Então, ele já botava o mundo das ciências humanas para baixo, né? Também, eu pergunto o seguinte, quando eu vejo a pleiade de cientistas que tornaram famosos no século XX, quantos deles conseguiram extrapolar do seu domínio científico estrito algumas conclusões que fossem, não digo válidas, mas valiosas para outros domínios. Né? Só fizeram isso aqueles que tinham uma formação humanística ética, como Werner Heisenberg, por exemplo. Você lê a memória do Werner Heisenberg, está cheio de ideias filosóficas maravilhosas, mas ele é um garoto que com 12 anos estava lendo Platão, Malebranche, adquirindo uma cultura literária e filosófica enorme, antes de fazer a sua carreira científica. Agora,
quando você vê, por exemplo, as ideias políticas do Albert Einstein ou do Julius Robert Oppenheimer, você vê que são pessoas absolutamente infantis. Eu não entendiam, não chegavam palma dentro do nariz. Então, são pessoas cujo trabalho só vale dentro de um domínio profissional especializado, desde que as suas conclusões possam ser aproveitadas tecnicamente, industrialmente, militarmente, etc, etc. Só serve para isso. Não são cultura propriamente dita. Não são ideias, não são exemplos de grandes inteligências. Eu, sinceramente, eu não acredito que Einstein fosse uma grande inteligência. Ele é uma grande inteligência especializada num ponto, mas quando abre a boca sobre outras coisas, só sai besteira. E você vê, sobretudo, pelas suas atitudes ao longo do tempo. Essa história do Júlio Robert Oppenheimer, que todo mundo diz que era uma vítima, que foi perseguido. Não, ele não era vítima, ele realmente colaborou com a espionagem soviética. E, então, esse sujeito ele ajudou a inventar a Guerra Fria. Você acha que isso é lucidez? Você imagina como a história teria sido diferente se a União Soviética não tivesse a bomba atômica, no qual ela não contribuiu nada para as pesquisas, foi tudo roubado, né? Sem isso, você não teria a expansão do comunismo na Ásia, na África, na América Latina. Milhões de pessoas e vidas teriam sido poupadas e assim por diante. E diz que o Oppenheimer morreu atormentado porque ele tinha gerado a morte. Eu digo, mas ele não apenas gerou, mas a multiplicou. Ele entregou para o outro lado. Então, quer dizer, é uma falta de lucidez assim, monstruosa. Quando você vê a história do Bertrand Russell, Russell escreveu coisas de lógica matemática, isso são exemplares, mas quando tentava analisar a realidade do mundo, ele falava cada besteira, que assim, descomunal. Quando ele, por exemplo, ele propôs um bombardeio atômico preventivo da União Soviética. Ele disse, que legal, nós vamos lá, matamos 2 bilhões de pessoas, está tudo resolvido. Essa é a ideia de Jerico, evidentemente. E depois, mais tarde, ele mudou de lado. Ele era anticomunista, passou para o lado do comunista, né? E terminou sendo propagandista do Ho Chi Minh. Então é claro que é uma total falta de lucidez. Não é uma pessoa intelectualmente madura. Né? É uma inteligência especializada num ponto que é atrofiada em tudo mais. Não em tudo mais, na verdade, porque o Bertrand Russell é um escritor excelente. Quando nós lemos a história da literatura, da filosofia ocidental do Bertrand Russell, nós vemos que ele se especializou profundamente em não entender a filosofia alheia. O capítulo dele sobre Hegel é uma das coisas mais ridículas que eu vi na minha vida. Parece, sabe, o Júlio Lemos falando do Mário Fernando Santos, aqueles áreas de superioridade de quem não entendeu coisa nenhuma. Tá certo? Então, uma pessoa verdadeiramente culta, uma pessoa intelectualmente madura, não cai nesses negócios. Tá certo? Claro, todo mundo tem o direito de dizer uma besteira aqui ou ali de vez em quando. Tá certo? Tem o direito de errar, inclusive de errar moralmente. Né? Mas você não pode incorporar esses erros estruturalmente no seu pensamento e na sua atuação pública. Você não tem o direito de fazer, sobretudo você não tem o direito de fazer isso inocentemente, quer dizer, sem perceber que está fazendo, como foi precisamente o caso de Einstein, Oppenheimer, Bertrand Russell e não sei mais. Aqui, desde o início deste curso, eu adverti que a matéria que eu ia lecionar aqui se dividia basicamente em 2 partes. Por um lado, tem os conteúdos filosóficos, históricos. Então vamos lá. Boa noite a todos. Morais, psicológicos, etc, etc. Por outro lado, tinha uma série de aulas que se referiam a técnicas e métodos da vida intelectual. E que estas, evidentemente, tinham muito mais importância do que qualquer outra coisa que eu dissesse, mesmo porque tudo mais que eu ensinei aqui foi descoberto através desses métodos. Tá certo? Portanto, eles têm uma validade, uma aplicabilidade geral, e os outros assuntos não, depende do contexto, depende do momento, depende do interesse de cada um, etc, etc. E eu vejo que justamente estas partes foram as que menos exerceram influência. Então, muitas ideias minhas, ou opiniões minhas, elas se disseminam facilmente, se impregnam na cabeça das pessoas, até com uma velocidade, com alcance muito maior do que eu poderia esperar, mas o principal, que é, vamos dizer, os fundamentos da vida intelectual e a formação das pessoas para a vida intelectual, isto não pegou ainda. Não pegou mesmo. Né? Desde o início eu também informei, olha, o problema do Brasil não é esquerdismo, gente. Né? O problema do Brasil é, em primeiro lugar, o desprezo pelo conhecimento.
que sempre foi endêmico na sociedade. Com a diferença que antigamente tinha uma pequena elite intelectual que não era assim. Hoje não tem mais. Hoje, os membros que se pretendem membros da elite intelectual, os que substituíram a geração anterior, eles padecem do mesmo desprezo ao conhecimento. Todos eles. Todos eles são argumento de ignorância. Eu nunca ouvi falar disso, portanto não existe. Todos são assim. Então, é evidente que esta imagem do guru da direita é multiplicada pelo fato de que muitas pessoas leram os meus escritos com os mesmos olhos da mídia, com o mesmo critério de importância da mídia. Então, o que ele está dizendo da próxima eleição? O que ele está dizendo do PT? Assim. E cada um deles virou um guru da direita. O Brasil está repleto de gurus da direita. São pessoas cuja produção intelectual é nula. Nunca fizeram uma porcaria de uma contribuiçãozinha, tá certo? À história, à sociologia, à filosofia, à literatura, a nada. Então, quando eu digo o seguinte, eu não vou discutir com pessoas que não são autores de pelo menos 3 ou 4 livros. Por quê? Não há discussão intelectual séria sem esta retaguarda. Não é possível. As pessoas não falam o mesmo idioma. Se você já foi testado, pelo menos sei lá, autor de uma tese de mestrado, doutorado, pelo menos isso, tá certo? Que, pro meu ver, a meu ver, quer dizer, na escala brasileira é uma bela porcaria, mas se não tem pelo menos isso, então não dá para ter uma discussão séria com você, por quê? Nós sabemos que você não conhece o status questione, você não tem um conhecimento histórico comparativo, e o seu padrão de atenção é anárquico e se dirige a qualquer mosquitinho que esteja voando no ar. Você vê um mosquitinho, aquele mosquitinho. Existem 2 objetivos diferentes com que você pode entrar numa vida de estudos. O primeiro é a ambição de tornar-se um olhar abrangente. É como se você fizesse vamos dizer, pela imaginação, pelo esforço, você se transpusesse a um outro plano, certo? De onde você contempla, né, as coisas deste mundo, você contempla a natureza, contempla a história, contempla os fatos, tá certo? E busca obter uma visão geral organizada, tá certo? Este tipo de ascensão imaginativa pode criar uma sensação muito boa. Jacob Burckhardt, no final do livro Considerações sobre a História Universal, né, ele descreve o que ele chama, uma coisa deliciosa, a suprema beatitude do entendimento. Quer dizer, o sujeito se colocou num plano superior, então ele observa o fluxo das desgraças humanas, as tragédias e comédias humanas todas, né, sem participar pessoalmente daquilo, mas contemplando o espetáculo como se fosse um objeto estético, por assim dizer. Certo? Esta é geralmente a atitude de quem entra nesse negócio. Entendeu? Quase todos buscam isso. Outros buscam um pouco mais do que isso. Eles querem chegar a uma compreensão do fluxo total para poder dirigi-lo ou poder influenciá-lo. Daquele negócio do Karl Marx de você não interpretar o mundo, mas compreendê-lo. Note bem, o sujeito que entra nessa perspectiva de tipo marxista, ele ainda está dentro da ótica que eu mencionei antes. Ele ainda está na beatitude, ainda está em busca da beatitude do entendimento. Tá certo? A diferença é que ele não se contenta só com a beatitude. Ele não quer só contemplar as coisas como se fosse um Deus, tá certo? Mas ele quer, de lá de cima, de onde ele está, influenciar, tá certo? O fluxo das coisas. Ele quer transformar o mundo e moldá-lo à sua imagem e semelhança. Bom, essas 2 atitudes, a busca da contemplação da realidade e a contemplação estética, por assim dizer, e a busca do ponto de observação privilegiado, desde onde o curso das coisas pode ser alterado, isso tem sido, vamos dizer, ao longo dos últimos séculos, a motivação básica das pessoas que entram na vida intelectual. Um pouco dessas 2 atitudes é, até certo ponto, inevitável,
elas são um componente da própria vida intelectual. Quer dizer, a busca de um recuo cognitivo, de onde você possa enxergar as coisas, certo? Até a própria busca de uma certa objetividade, de uma certa imparcialidade, uma certa idoneidade implica este recuo, esta retirada para um plano superior. Até certo ponto isto é inevitável, tá certo? Digamos que isso alcança uma culminação em Kant, né, com a ideia do eu transcendental. Quer dizer, o eu transcendental é aquele posto de observação privilegiado, desde o qual você compreende não só o mundo da experiência, o mundo que lhe chegou através dos fatos, mas você compreende a própria compreensão que você tem desses fatos, colocando-se naquele plano onde as condições, por assim dizer, ocultas, que permitiram a experiência, mas que só se revelam no curso da própria experiência, lhe são, por fim, reveladas e você se torna uma espécie de consciência da consciência. Tudo isso, como eu disse, até certo ponto é inevitável. São componentes técnicos, por assim dizer, da vida intelectual. Mas, tomado como objetivo humano, tá certo? Essas atitudes se baseiam numa premissa absolutamente falsa, que é a de que nós podemos efetivamente nos colocar acima da realidade e observá-la como se fôssemos o próprio Deus. Portanto, há nesta coisa toda uma falha fundamental. Note bem, eu digo isso para vocês porque durante anos, eu não estou falando assim ex-cátedra, eu estou falando porque durante anos essa foi também a minha atitude. Quando eu li no Burckhardt essa coisa da suprema beatitude do entendimento, eu falei, é isso que eu quero, isso aqui é uma maravilha. Só anos mais tarde é que eu fui compreender que aquilo se baseava numa falha existencial causada justamente pela perda da perspectiva verdadeiramente espiritual. Quando eu falo perspectiva espiritual, eu não quero dizer uma crença religiosa, não quero dizer uma devoção, não quero dizer nada disso, mas eu quero dizer a simples consciência que o indivíduo tem de que acima dele existe um observador onisciente. Quando você entende que existe um observador onisciente acima de você, você entende que você não será jamais esse observador onisciente. Você não pode se converter nele. O máximo que você pode é permitir que ele vá lhe revelando aos poucos aquilo que você ignorava até sobre você mesmo. Então, a hora que você descobre isto, você percebe que a busca de uma posição privilegiada, um posto privilegiado de observação, como fala o Burckhardt, é uma falácia, é uma mentira existencial. Não é uma coisa verdadeira. Nós não estamos jamais acima de nós mesmos.